Sabe aquela cena clássica no corredor do supermercado? A gente para em frente à prateleira de méis e, nossa, parece que está olhando para uma paleta de cores. É verdade. Tem um pote que é quase transparente, sabe? Um dourado bem clarinho. Aí do lado tem outro de um âmbar profundo, quase marrom. Sim. E não é só a cor. Você pega um, ele escorre fácil, super líquido. O outro já está com aquela aparência de açucarado, todo cristalizado no fundo. O famoso mel que estragou. Exato. E em todos eles está escrito a mesma coisa. Mel puro. Fica a pergunta no ar, né? Como pode ser tudo mel, mas ser tão diferente assim? Essa é a grande questão. E a resposta, felizmente, é bem mais simples do que parece. Ela tá toda numa única palavra: a florada. A florada... É ela que rege essa orquestra toda. É o que explica tudo. Perfeito. É o segredo por trás do pote, então. A nossa missão hoje é justamente essa: fazer um mergulho de cabeça nesse conceito. Vamos traduzir o que as abelhas estão dizendo pra gente através de cada tipo de mel. Exato. E entender como a flor que elas visitam acaba definindo tudo. A cor, o gosto, a textura e até para que aquele mel serve melhor. É uma jornada fascinante, sabe? É como pensar no conceito de terroir no mundo dos vinhos, ou, sei lá, a origem de um grão de café especial. Boa analogia. A florada é o que dá a identidade, a assinatura daquele mel. Não é só sobre ser doce, é sobre a história que aquele mel carrega. Desde a pétala da flor até a nossa mesa. Vamos decodificar essa linguagem com base no material que a gente analisou. Perfeito. Então vamos começar a desempacotar essa ideia. Se a gente usar uma analogia, dá para dizer que as abelhas são os chefes de cozinha mais talentosas da natureza. Com certeza. E o néctar de cada flor é o seu ingrediente principal e exclusivo. Cada flor oferece um néctar com uma composição única de açúcares, minerais, vitaminas e, claro, os compostos que dão o aroma e o sabor. E essa composição do ingrediente principal é que define o prato final. É por isso que um mel pode ser tipo super suave e floral, enquanto o outro pode ser intenso e quase picante. A abelha faz a mágica da transformação. Isso, mas a matéria-prima, a alma do mel, vem da planta. Isso tem consequências muito diretas. E são essas consequências que a gente vê na prateleira. A cor, por exemplo, que pode ir de um amarelo água até um marrom escuro. Uma variação enorme. A textura, que varia entre super fluida, densa, quase um caramelo, ou até cremosa. E, claro, o sabor, que é um universo à parte. Mas tem um outro ponto que eu acho que gera a maior confusão de todas: a cristalização. Ah, a cristalização, o grande mal-entendido do mundo do mel. Totalmente. É impressionante como essa característica, que na verdade é um selo de qualidade, virou sinônimo de produto estragado ou adulterado na cabeça de muita gente. É um mito popular, né? Quantas vezes a gente não ouve? Ih, esse mel açucarou, devem ter misturado açúcar nele. Exatamente. E o material que a gente tem em mãos ajuda a quebrar esse mito de vez. A cristalização é um processo físico 100% natural do mel puro. 100%. Acontece porque o mel é uma solução supersaturada de açúcares, principalmente glicose e frutose. Com o tempo, e em temperaturas mais baixas, a glicose, que é menos solúvel, tende a se agrupar e formar cristais. A água se separa um pouco e o resultado é o mel endurecido. É pura física. Ah, então aquela desconfiança de que colocaram açúcar é o contrário. Um mel que não cristaliza nunca, depois de muito tempo, é que deveria ser o suspeito. Exatamente. Um mel cru, puro, que não passou por processos de pasteurização ou ultrafiltragem, vai cristalizar. É uma questão de quando, não de si. Entendi. E aqui a florada entra em cena de novo, de forma decisiva. A proporção entre glicose e frutose no néctar original varia de flor para flor. Ah, claro. Méis com maior teor de glicose, como o de aça-peixe, por exemplo, cristalizam muito mais rápido. Já méis com mais frutose, como o de eucalipto, podem levar meses ou até mais de um ano para começar a cristalizar. Que interessante. Então a florada não dita só a experiência de sabor e aroma. Não. Mas também o comportamento do mel no pote. A velocidade da cristalização e até o tamanho dos cristais, se vão ser fininhos e cremosos ou grandes, tudo isso é parte do DNA da florada. É a certidão de nascimento completa. Ela conta a história toda. Isso fica muito claro na teoria, mas
Aposto que na prática a diferença deve ser gritante. Que tal a gente fazer esse tour sensorial agora? Começando pelos tipos mais conhecidos aqui no Brasil. O material destaca 4: silvestre, aça-peixe, eucalipto e candeia. Um roteiro perfeito. Cada um é um portal para um universo de sensações e aplicações completamente diferentes. Então vamos começar com o mais popular, aquele que a gente sempre acha no mercado: o mel silvestre. Confesso que esse nome sempre me pareceu um pouco genérico, meio vago, sabe? Sim, parece que é qualquer mel, né? É. O que significa silvestre na prática? Olha, na verdade é quase o que parece, mas de uma forma muito mais organizada. O mel silvestre é, por definição, multifloral. Multifloral. Isso. Significa que as abelhas não focaram em uma única cultura de plantas. Elas visitaram uma diversidade de flores nativas de uma determinada região. É um blend natural, um mosaico da flora local. Um retrato líquido da paisagem, então. E essa mistura toda se reflete no sabor, imagino. Exatamente. O perfil dele é de um mel mais robusto, a cor geralmente é âmbar, de média escura, o sabor é encorpado, presente, e o aroma é descrito como um floral intenso, mas complexo. A cristalização dele costuma ser moderada. E em termos de uso prático, por ser esse blend, ele seria o coringa da cozinha? Perfeitamente. Ele é o mel do dia a dia. Por ser uma combinação de néctares, ele tende a ser muito rico e diverso em minerais e compostos antioxidantes. As fontes que analisamos o posicionam como um grande aliado da imunidade e um excelente energético natural. Ah, legal. É aquele mel ideal para colocar na fruta de manhã, adoçar o iogurte ou usar em receitas que pedem um sabor de mel mais característico. É o substituto perfeito para o açúcar branco. Certo. O silvestre é o pau para toda a obra. Agora, se alguém, por exemplo, não gosta desse sabor mais marcante de mel, ou quer adoçar um chá sem mudar o gosto da erva, qual seria a direção? Existe um mel que é o extremo oposto disso, e ele é um dos méis mais elegantes que temos. O mel de aça-peixe. Aça-peixe. Se o silvestre é complexo e incorporado, o aça-peixe é a personificação da suavidade. O nome é curioso. É uma planta, certo? Sim, é um arbusto nativo do Brasil, muito comum em pastagens, e o mel que vem dele é inconfundível. O visual já entrega. É um dourado muito claro, quase translúcido. Bem diferente do silvestre. O sabor é extremamente leve, floral e tão delicado que quase não interfere no sabor de outros alimentos. E uma característica marcante dele, ligada ao que falamos da glicose, é que ele cristaliza bem rápido, formando cristais muito fininhos. Viram creme. Isso torna ideal para quem tem um paladar mais sensível, talvez, como crianças. Exatamente. É uma ótima porta de entrada para o mundo dos méis. Mas as aplicações dele vão além. Pela sua leveza, ele é tradicionalmente associado ao alívio da tosse, a questões respiratórias, sendo a escolha clássica para adoçar chás calmantes antes de dormir. Tipo camomila? Camomila, erva cidreira. Ele acalma a garganta sem agredir o paladar. É o mel da tranquilidade, sabe? Perfeito para um ritual noturno. Agora a gente chega num que é impossível de ignorar. Se eu abrir um pote aqui no estúdio, o cheiro já entrega do que se trata. Forte, mentolado, quase medicinal. Não precisa nem dizer o nome. Estamos falando, claro, do mel de eucalipto. Com certeza. Esse tem personalidade forte. É o extremo oposto da suavidade do aça-peixe. Sem dúvida. O visual dele já entrega intensidade. É um mel de um âmbar bem escuro, quase como um caramelo queimado. E o sabor é potente, com aquele toque mentolado, herbal, muito característico. Você sente a planta no mel. E essa personalidade forte está diretamente ligada à sua função mais conhecida. A associação do eucalipto com a saúde respiratória é imediata, né? Total. O próprio aroma mentolado já parece desobstruir as vias aéreas. O material que analisamos reforça essa conexão, posicionando-o como um mel funcional, um aliado poderoso para aliviar sintomas de resfriados, dores de garganta e congestão nasal. Sabe que esse é o mel que a minha mãe sempre dava quando eu estava gripado. Uma colherada no chá de limão e gengibre. Um clássico. Pode se sobrepor a ingredientes delicados. No entanto, ele é fantástico em marinadas para carnes mais fortes, como porco ou cordeiro, Boa ideia. ou em molhos agridoces que pedem uma personalidade mais robusta.
Mas seu principal palco, sem dúvida, são as bebidas quentes e o consumo com propósito terapêutico. É o mel da farmacinha de casa. Já cobrimos o coringa, o suave e o intenso. Falta um, que o nosso material descreve como elegante e especial. Vamos falar do mel de candeia. Para ser sincero, esse eu conheço menos. E não é surpresa. Ele é mais raro, um verdadeiro tesouro. A candeia é uma árvore nativa, típica de regiões de maior altitude, como a Serra da Mantiqueira. Ah, por isso é mais difícil de achar. Exato. E o mel que as abelhas produzem a partir de suas pequenas flores brancas é realmente diferenciado. O que o torna tão especial. Ele combina características dos outros de uma forma única. A cor é clara, como a do açapeixe, o sabor também é suave, mas com uma complexidade fascinante. Ele tem um toque final levemente amadeirado. Amadeirado? Nossa! Sim, uma assinatura da árvore. E um dos seus maiores trunfos, segundo as fontes, é a sua textura. Ao cristalizar, ele se torna excepcionalmente cremoso, quase como um doce de leite. Uau! E em termos de benefícios, ele se parece mais com o açapeixe para acalmar ou com o eucalipto? Ele está mais no time do bem-estar geral, como o açapeixe. É associado ao fortalecimento da imunidade e a uma sensação de tranquilidade. Pelo sabor agradável e textura cremosa, é um mel perfeito para ser consumido puro, de colher, para realmente apreciar todas essas nuances. Que mapa sensorial incrível! Silvestre, açapeixe, eucalipto e candeia. 4 mês, 4 identidades, 4 experiências. A conclusão que fica é que a florada não é só um detalhe no rótulo. De jeito nenhum. Ela é de fato a certidão de nascimento do mel. Define tudo sobre ele. Exato. E isso muda completamente a nossa relação com o produto. Ele deixa de ser apenas um adoçante genérico e passa a ser um ingrediente funcional, um alimento com um propósito. Então, na prática, a gente para de procurar o melhor mel e começa a se perguntar: qual é o mel certo para o que eu preciso agora? Essa é a virada de chave. É isso que muda tudo, não é? A gente para de procurar o melhor mel em termos absolutos e começa a montar uma pequena adega ou farmacinha de méis em casa. Uma meleira. Uma meleira, perfeito. Um silvestre para dar energia no café da manhã, um açapeixe ou candeia para o chá calmante da noite e um de eucalipto guardado para quando a garganta arranha. A pergunta muda de qual o mais gostoso para qual é o mais adequado para este momento. É uma nova forma de olhar para aquele corredor do supermercado. Não mais como uma confusão de potes iguais, mas como uma prateleira de possibilidades. Cada um oferecendo algo único. Precisamente. E isso nos leva a um pensamento final, uma provocação. Manda. Se a simples mudança da fonte floral, do néctar de uma planta para outra, pode criar esse universo de sabores e benefícios tão distintos no mel, imagine as outras complexidades que existem dentro da colmeia. O material que a gente analisou menciona de passagem outros produtos como o pólen, a própolis, a geleia real. A reflexão que fica é como a diversidade de plantas ao redor de uma colmeia impacta não apenas o mel, mas todo um ecossistema de produtos naturais com potenciais talvez ainda mais específicos e poderosos que a gente mal começou a desvendar.